Então, iniciando aqui por língua portuguesa, foi cobrado então crase na primeira questão foi cobrado crase, tá? Eu achei bem interessante essa questão porque se tu sabendo apenas a regra da crase, que antes de verbo não se utiliza crase, tu já matava a charada, tá, pessoal? Antes de verbo não se utiliza a crase, então tu já mataria a charada, tá? Vamos dar uma olhadinha lá na linha 16, tá? Mostrou que ler ajuda a reduzir. Então, reduzir é um verbo, antes de verbo não vamos utilizar a crase. E dentre as alternativas, a única que não tinha crase dentre as segundas opções é a alternativa letra A, tá? Então, só sabendo essa regrinha já matava a questão. Então, vamos marcar gabarito letra A na número 1. Depois tu pode voltar aí, se tu quiser ver mais detalhes do texto, tá? Essa segunda questão foi sobre interpretação de texto. Nós podemos verificar ali que o item 1, apesar de não haver um tempo ideal de leitura, é importante desenvolver o hábito de ler diariamente. Isso tá lá discriminado, bem semelhante a isso no texto, tá? É uma questão de interpretação. O segundo item, através da leitura podemos ter acesso a entretenimento, a informações e ao conhecimento. Também está essa informação no texto. O item 3 tem um detalhezinho, tá bem o contrário que fala lá no texto. Aqui fala assim, ó, habilidade de imaginação, mentalização e antecipação não atuam como um exercício durante a leitura. E a parte aqui final, os músculos do corpo, o nosso cérebro não precisa de estímulos. E lá no texto está falando que o cérebro realmente precisa de estímulos. Então, o terceiro item está incorreto. Conforme estudos de leitura, pode atuar na prevenção do surgimento futuro de doenças neurodegenerativas. Também está lá no texto. Então, o terceiro item que não está correto. As alternativas corretas vai ficar a 1, a 2 e a 4. Gabarito da questão, letra D, tá, pessoal? Questão de número 3 aqui, também questão aqui de número 3, assinale a alternativa que preenche corretamente respectivas lacunas tracejadas das linhas 8 e 16, tá? Na linha 8, nós temos o seguinte, o hábito de leitura tem relação, tá? Então, o verbo ter aqui no singular, nós vamos colocar sem acento. E lá na linha 32, tá? Tá falando não há um tempo diário. Então, aqui esse A é o verbo haver. Então, teria que utilizar o H, tá? Então, na questão de número 3, nós vamos marcar o gabarito letra D. Tem sem acento e A com H. Questão de número 4, com relação à forma correta de ortografia. Temos lá no texto a linha 14, a linha 30 e a linha 36 palavras que a gente tem que verificar a forma correta, tá? Lá na linha número 14 nós temos a palavra ênfase, tá? Então, palavra ênfase, nós vamos colocar S, tá? Lá na linha de número 30 nós temos a palavra expande, expande, vamos preencher com X. E na linha de número 36 nós temos a palavra estratégias. E aí estratégias vai ser com G. Gabarito da nossa questão vai ser SXG. Vamos colocar no alternativa letra B como sendo a alternativa correta, tá, pessoal? Questão aí de número 5, questão de número 5, o vocábulo múltiplas poderia ser substituído sem prejuízo ao sentido do texto por. Não precisamos nem ir lá no texto, tá? O sentido da palavra múltiplos aqui com relação às alternativas que temos, a única alternativa que tem o mesmo sentido é numerosas, tá? As demais alternativas são inclusive antônimos, tá? Únicas, mesmas, insuficientes, poucas, tá? A única alternativa que é uma palavra de mesmo sentido é a alternativa letra E. Então vamos marcar gabarito E. Questão de número 6, tá? Assinale a alternativa cuja palavra apresenta prefixo em sua formação, tá? A única palavra aqui que nós temos um prefixo vai ser a palavra inúmeras, né? Nós temos o prefixo i, colocando aí no radical número, né? Então, as demais alternativas nós não temos prefixos.
Questão de número 7 de língua portuguesa, para o concurso municipal de Venâncio Aires, prova de fiscal de trânsito e possivelmente outros cargos de nível médio que ocorreram aí no município de Venâncio Aires no sábado de manhã. Sobre a palavra neurodegenerativas, é correto afirmar que é um substantivo próprio, é um advérbio de modo, é um substantivo composto por aglutinação. Neuro é um dos radicais da palavra, é um exemplo de derivação imprópria, tá? Aqui, pessoal, fiquei na dúvida entre algumas alternativas, mas eu acredito que a mais correta seria substantivo composto por aglutinação, que é quando a gente une duas palavras diferentes e podem ocorrer algumas perdas na escrita. Então, colocamos aqui inicialmente, nesse gabarito extraoficial, gabarito letra C, na questão de número 7. Questão de número 8. Qual é a alternativa que apresenta a palavra de sentido antônimo a enfatiza, considerando o contexto, tá? Realça, realça é o mesmo sentido de enfatizar, destaca, salienta, evidencia, tá? São todas palavras que têm o mesmo sentido de enfatizar. Então, a única palavra que teria o sentido contrário de enfatiza seria a palavra esconde. Então, o gabarito dessa questão vai ser a alternativa letra E na questão de número 8. Questão de número 9, no trecho ler afeta nosso cérebro da mesma forma como se realmente tivéssemos vivenciado os eventos. O verbo em destaque encontra-se conjugado no. Aqui vamos marcar, tá? Estamos no modo indicativo e está conjugado no pretérito imperfeito, né, pessoal? Vamos marcar gabarito letra A. Questão de número 10, assinale a alternativa que apresenta a palavra escrita corretamente com a letra C, assim como demência. Transcender, excelente, exceção, distorcer e acréscimo. Aí vamos marcar aí o gabarito letra D, distorcer, com a grafia correta da letra C. Obrigado pela tua atenção nesse vídeo, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.